Deixem-me dar as boas noites a todos e desde já uma palavra de autorregozijo, porque eu sugeri meia hora antes para começarem a chegar e guardar lugar, e houve algumas pessoas que começaram a chegar uma hora antes, e então parece que não temos alternativa a ser pontuais, e por isso vamos ser pontuais, e eu quero desde já agradecer o esforço que todos fizeram. Eu sei que esta igreja é muito pequena e que não tem muito espaço, e sabemos que ela se enche mais facilmente para ouvir o Ricardo Araújo Pereira do que ao domingo, não é? Mas isso não será usado contra ele. E eu sei que não são as melhores condições, agora são as condições possíveis, são as condições da nossa casa e, portanto, estamos a tentar receber-vos da melhor maneira e eu agradeço de uma maneira, por exemplo, particular a este grupo de jovens que vieram para o chão por pedido e que assim garantiram lugares sentados a pessoas mais respeitáveis do que eles. Obrigado. Vamos conversar um bocadinho. No final, como é o nosso costume, tem a oportunidade de colocar algumas questões ao Ricardo Araújo Pereira. Eu desde já agradeço-lhe a disponibilidade, que foi imediata. Eu creio que foi um ato de tanta generosidade como inconsciência, mas isso honra-nos e nós sentimos privilegiados por causa disso. E eu acho que não seria ridículo se, num certo sentido, mostrássemos a nossa alegria por o Ricardo estar connosco, aplaudindo já, independentemente do que ele vai dizer a seguir. É melhor despachar-vos isto já. Basicamente, nós vamos colocar 7 acusações ao Ricardo, não é? E eu tenho... Desculpem para aquelas pessoas que já estiveram antes, quando recebemos o Nuno Marco, que foi a primeira pessoa a submeter-se ao inquérito da Igreja Batista São Domingos Benfica, e eu vou-me repetir em relação a isto, mas é uma explicação sempre necessária que tenho de fazer, até acerca do conceito que está por detrás destes inquéritos. Basicamente, nós estamos a escolher algumas pessoas, receio que admiramos o trabalho delas, mas são pessoas que, como achamos que é difícil que provavelmente elas estejam a ir à igreja ao domingo, esta é a nossa maneira de as arrastar para a igreja. Portanto, ao mesmo tempo que é um prémio que nós lhes damos ao convidar para vir à nossa casa, é também um castigo que lhes queremos infligir. E, portanto, temos de assumir isso já, Ricardo, porque achamos que provavelmente tu não estás a ir à igreja ao domingo. E é a nossa maneira de fazermos a nossa parte. E posto isto, eu iria fazer a primeira acusação, digamos assim. Há outras coisas que vão surgindo no meio das acusações, mas há 7. E a primeira acusação é uma acusação calma, serena, e tem a ver com o facto, precisamente, do Ricardo sendo tu de origem, tendo tu crescido em São Domingos de Benfica, explicar-nos por que razão não estás mais em São Domingos de Benfica, sobretudo a esta hora que existe uma Igreja Batista a fazer um trabalho tão fantástico aqui, e com estas pessoas, não é? Portanto, que infelizmente não estão cá todas ao domingo, como calculas. Mas queríamos saber por causa disso, porque é que tu foste embora? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e queria dizer também que vou passar a vir mais vezes, porque a vista é tão bonita. O espaço é amplo, as janelas são rasgadas. E, portanto, é um sítio de reunião ótimo. E reparem que eu disse, eu queria agradecer. E não podia fazer como agora é moda, dizer, bom, em primeiro lugar agradecer, porque há pessoas que falam assim agora. Começam com o verbo no infinitivo. Como se muitas vezes o Rui Santos, vocês não o Rui Santos está ao domingo à noite, vocês devem estar aqui. O Rui Santos diz sempre, bom, em primeiro lugar dizer, sempre, eu sinto que é um tipo de discurso inspirado nos índios. São sempre frases que podiam ser antecedidas da expressão grande chefe índio dizer. Mas eu continuo a usar a maneira antiga de dizer queria agradecer. Portanto, queria agradecer. Essa é a primeira. Segundo, queria também lamentar, isso é uma vergonha para vocês, que haja mais gente aqui. Menos gente para ouvir a palavra do Senhor do que para ouvir a palavra do Senhor Araújo. Isso é lamentável.
queria dizer em minha defesa que sou um ateu, sim, sou um ateu, mas sou um ateu praticante. Todos os dias tiro um bocadinho para pensar que realmente Deus não existe e que a nossa vida é absurda. Está bem? Só para dizer que estamos no mesmo pé em termos espirituais, de intensidade espiritual. Entretanto, esqueci-me. Não, esqueci não. Eu de facto, cresci em São Domingos de Benfica, ali naquele do outro lado, na Rua dos Soeiros. Vivia lá até ter 24 anos. E gostava esta dificuldade de parar o carro, todas estas atrações que São Domingos de Benfica oferece. E a prova que gostava, os meus pais continuam a viver aqui, e continuo a votar na escola de Delfim Santos. É ali que eu voto, não sei, devemos votar todos, não é? Acho que não votaremos todos na mesma coisa. Mas é lá que eu continuo a votar. E, portanto, continuo a frequentar São Domingos de Benfica, até porque há uma instituição que fica situada em São Domingos de Benfica e cujo estádio eu frequento com frequência. E, portanto, não esqueci São Domingos de Benfica. E moro aqui muito perto. Foi rápido vir até cá. Foi mais rápido chegar do que estacionar. Deixa-me explicar-te, até porque estavas a falar acerca da tua... do facto de praticares a tua não-fé, ou a tua falta de fé, e esta manhã estive a rever, creio que foi há um ano, que o Padre Tolentino Mendonça te convidou para falares sobre a tua falta de fé. Exato. E então eu já tinha ouvido uma vez, mas estive a ouvir com mais atenção, até para ganhar boa matéria, não é? de Inquisição. Aliás, nós usamos a expressão inquérito. A nossa ideia original era usar mesmo Inquisição, mas depois achámos que podia... Pronto, o sentido do humor nem todas as pessoas têm o mesmo. No entanto, se reparares, as cadeiras são mais próximas da Inquisição Espanhola do que e estamos a esforçar-nos. Mas explicar uma diferença, porque de facto, eu, quando estava a ouvir, aliás, podem consultar isso, acho que está no YouTube, no Vimeo, Ricardo Araújo Pereira, Questão de Deus, e uma das coisas interessantes que eu tenho de já explicar é que, ao passo que o cristianismo católico é mais simpático que o cristianismo protestante. Portanto, eles convidaram e deixaram de falar. E tu foste dizer aquilo que querias. Aqui nós partimos logo para a ação. Portanto, a coisa aqui é mesmo espremer as pessoas. Tá? Portanto, e por causa disso, daí uma segunda acusação. Até porque tu tens um trajeto, vais estudando, na maior parte das vezes, em escolas ligadas à Igreja Católica. E depois acabas mesmo na Universidade Católica. No entanto, no final de tudo isto, a tua falta de fé permanece. O que tenho de assumir isto também da minha parte. Para um protestante isso até é bom. Estão a ver, ele andou com os católicos tanto tempo e não ficou com fé. Agora dê-nos uma hipótese a nós, não é? E é isso que estamos a pedir hoje. Mas como é que tu consegues justificar que, tendo um percurso tão ligado e tão sensível para a questão da fé, como é que consegues ter a coragem de ainda assim permanecer sem fé? Eu devo dizer, por muito que isso seja impopular aqui, que aquela gente foi sempre muito tolerante em relação a mim. Portanto, os meus pais nunca mentiram na ficha de inscrição. Eu estive em freiras vicentinas, padres franciscanos, padres jesuítas, e eles pedem sempre na ficha de inscrição: é batizado, e os meus pais puseram sempre a cruzinha no não. Eu não sou batizado, não fui batizado quando era pequeno, que é uma coisa que vos agrada, acho eu, não é? Claro que não fui agora, e isso desagrada. Mas quando era pequeno não fui. E os padres nunca quiseram, nunca me pressionaram. Aliás, eu digo isso lá nesse, tive a oportunidade de dizer isso. O facto dos padres não me terem pressionado para eu ser batizado pode ser visto de duas maneiras. Uma é, sim senhor, somos tolerantes e este selvagem ateu pode andar à vontade. A segunda é, não há salvação para este tipo. Não vale a pena insistir. Deixa. Mas eu devo dizer que, como é que a gente explica que não acredita numa coisa? Isso não é. Há muitos menores de idade aqui mesmo. É muito difícil explicar isso, não é? É muito difícil explicar porque é que não se. Eu sou muito solicitado, isso é uma coisa que
intriga, eu sou muito solicitado para este tipo de coisa. Igrejas eu acho que é uma coisa tipo zoológica. Deixa-me olhar para um ateu. E tenho sempre a mesma dificuldade, que é explicar isso no outro dia. Né? E depois, e tenho uma segunda dificuldade, que é eu falo sobre a minha ausência de espiritualidade e a plateia, invariavelmente, aconteceu, como disse, sou muito solicitado para este tipo de coisa. Né? Nessa semana fui à Capela do Rato e ao Centro Universitário Padre António Vieira, que fica ao lado do São João de Brito, um colégio que eu também frequentei. Eu frequentei quase todos. Também para falar sobre o Padre António Vieira e sobre questões ligadas à espiritualidade. E no final, a plateia diz sempre: não, você não nos engana, você acredita. Ficam convencidos pela maneira como eu falo e as coisas que digo. Havia pessoas emocionadas na Capela do Rato que vieram falar e dizer: nós temos a nos aproximar do ateísmo deste homem. Eu comecei a ficar incomodado. Mantenham-se na crença, não quero fazer isso. Eu não faltava agora eu ser uma espécie de testemunha de Jeová ao contrário. Pôr um pé na porta e dizer: repare que a nossa existência não faz grande sentido. Faltava, mas... Não, mas sabes, correndo o risco de repetir essa ideia, mas de uma maneira geral, bem, para já, no caso do protestantismo, há muitos e são muito diferentes uns dos outros e, portanto, não é fácil generalizar acerca do protestantismo, mas as pessoas tendem a ser menos... preferem um oponente, não é? Uma coisa que seja e são menos acarinhadoras apesar de nós estarmos aqui, vamos tratar bem. Pelo menos o plano é esse até ao final do tempo que vamos aqui passar juntos. Mas há assim uma espécie de maior vontade de discutir e de divergir. Portanto, provavelmente ninguém te vai dar os parabéns por não acreditares no final. Digo eu. Mas é possível também. Deixa-me colocar-te uma terceira acusação acerca disto. Porque a pessoa vai-te ouvindo, e agora e estou a falar sobretudo até por ter andado a ouvir estas palestras em particular onde participaste, mas mesmo em relação às coisas que foste fazendo na televisão, e apercebe-se, ou pelo menos receia, que tu sabes algumas coisas acerca da Bíblia, que não te é um livro estranho. Aliás, é curioso porque nessa palestra tu estavas a falar de alguns livros da Bíblia e dizias, se calhar com algum prazer sádico da tua parte, e isso com os protestantes não funciona tão bem porque nós lemos um bocado a Bíblia. Não sei se já ouviram falar deste livro. Disse eu exatamente. E era o Eclesiastes. Aliás, isto é interessante porque o Ricardo até sabia o que era Coeleth, o hebraico. Portanto, aliás, tu aventuraste pelo hebraico ao longo da palestra, o que também é uma maneira de calar aquelas pessoas, não é? Que eu sei hebraico. O Valentino sabe hebraico, mas eu olhava para ele e dizia, quando eu dizia Isaac, que significa riso, ou aquele que ria, olhava para ele e ele... Precisamente por causa disso, como é que é para ti lidar, tu que lês bastante da Bíblia, mais até do que supostamente as pessoas de fé em Portugal, e no entanto tens conseguido passar bem sem te sentir na compulsão de acreditar? Como é que isso se consegue? Ora bem, eu já agora, quando fui lá à Capela do Rato, eu disse que as pessoas foram muito tolerantes, e foram. A sua esmagadora maioria foram. Mas houve uma pessoa que veio ao palco dizer uma coisa parecida, mas mais agressiva do que isso, que foi: atenção, uma coisa é um tipo não acreditar, porque nunca ouviu falar na palavra do Senhor. Agora, este Palermo leu a Bíblia. Este leu a Bíblia e continua a não acreditar. Faz fim de pé. Era mais ou menos, ele não disse este Palermo, mas era isso que ele queria dizer. Portanto, eu tenho uma das, não disse há bocadinho, mas devia, uma das vantagens para mim de ter tido essa educação foi o facto de ter conhecido a Bíblia mais profundamente do que uma criança na escola pública conhece. E eu acho que se calhar uma das coisas que me aproxima da Igreja é o facto da vossa fé, sobretudo das igrejas, das religiões que têm como objeto sagrado um livro, é o facto da persuasão ser feita através da palavra. Isso interessa-me imenso. O facto da persuasão ser feita através da palavra, porque a minha vida é toda determinada pela minha avó, que era uma senhora
idosa, como a própria das avós, que me criou desde pequeno. Os meus pais eram da TAP e passavam muitas temporadas grandes fora, essa é a desculpa deles, pelo menos, e deixavam-me em casa da minha avó, e a minha avó é essencial em tudo o que eu faço. E ela não era uma pessoa muito física. Não era de... Eu sabia perfeitamente que a minha avó gostava de mim, mas ela não era de me beijar nem de abraçar. E isso fez com que eu também não seja uma pessoa muito física. E isso preocupou-me imenso, por exemplo, quando tive as minhas filhas. Isso preocupou-me, de facto. Mas o facto de eu não ser uma pessoa muito física, por causa da minha avó, determinou a minha vida nesse sentido. No sentido em que eu, para explicar a alguém uma coisa importante, como por exemplo, que gosto dela, eu não conto com o meu corpo. Eu não conto com o meu corpo para quase nada. Eu só posso contar com as palavras. Portanto, eu tenho que lhe explicar através de palavras. Tudo o que é importante eu tenho que comunicar aos outros através de palavras. E o facto de vocês fazerem a mesma coisa, isso é muito interessante. É muito interessante que aquilo seja, que a conversão se faça através da palavra. Que a palavra seja tão essencial, é central para ambos, para vocês e para mim. Eu já não lembro da pergunta, mas... Era explicar como é que tens conseguido sobreviver ao facto de ler a Bíblia e ao mesmo tempo a tua ausência de fé manter-se. É isso. Vocês não gostam da maneira como eu leio a Bíblia, de certeza. É sério, porque eu leio a Bíblia como um livro. Como leio os maias, mas leio a Bíblia como... Aquilo é poesia, não é? Em muitos sítios, se não forem todos, mas há muitos em que é claro que é poesia, no Cântico dos Cânticos, por exemplo, e eu leio aquilo são poemas, e leio a Bíblia com um interesse que não é um interesse religioso, eu não cumpro o que está estipulado no Deuteronômio. Nós também não, há muita Sobretudo no que diz respeito à carne de porco. Atenção. Acho que isso é uma coisa que tem de ser revista. Mas eu leio aquilo com um interesse cultural enorme, porque, por causa daquilo que toda a gente sabe, aquilo que nós vemos hoje, aquilo que o nosso mundo é hoje, é edificado em cima daquilo que está ali. Aquilo que nos acontece, por exemplo, quando lemos a Odisseia e lemos que Ulisses, há um período da vida de Ulisses em que ele está entre a ilha de Caríbdis, e entre Sila, que é um monstro, ou vice-versa, está entre Sila e Caríbdis, e eu lembro-me de estar a ler isso na faculdade em cultura clássica e me lembrar as vezes que o meu pai chegava à casa a dizer: andei hoje de Sila para Caríbdis entre as finanças e não ia. Era isto que ele queria. E a mesma coisa acontece com a Bíblia. Quantas vezes nós não estamos a ver a Bíblia e dizemos: espera, a Deus, o que é de Deus, a César, o que é de César? Quem se lembrou disto? Quem disse isto foi Jesus Cristo. Que é um modo de Jesus Cristo dizer que os impostos são aceitáveis. Ele diz ainda diz coisas mais exigentes às vezes, mas é verdade. Deixa-me só perguntar uma coisa. Quando tu já interpretaste o papel de Jesus algumas vezes? Não, eu acho... O que eu te queria perguntar era... Uma maneira muito simples. Mas, por exemplo, quando das vezes que interpretaste o papel de Jesus, tu tentavas, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de fidelidade em relação à leitura que fazias da Bíblia? Ou não necessariamente? Ou é para a desgraça? Eu devo dizer que estamos muito perto sobre esta questão. Isto pode ser... Estás à vontade. Sabem que tem havido um debate, isto é uma parte, tem havido um debate agora recente e vivo entre ateus e crentes, e o Christopher Hitchens, que é um ateu bastante proeminente, uma vez estava num debate e há um padre que lhe diz: ouça, você pode achar o que quiser da religião, mas eu tenho a certeza que se eu lhe disser que à noite você num beco escuro se vai cruzar com um grupo de pessoas, se você souber que eles são crentes, você sente-se mais tranquilo do que se souber que não são crentes. E o Hitchens disse: pá, atenção, eu devo dizer que já percorri o mundo, e só para começar na letra B, se eu em Beirute, Bagdade, uma série de sítios, se eu souber que eles são crentes, eu fico.
estou numa casa sem hipótese de ser, a falar sobre aquela vez em que interpretei Jesus Cristo. Vamos a isso. É das experiências mais arriscadas da minha vida. Vamos lá ver. É sempre mais aquela dimensão humana de Cristo que eu procuro interpretar. E se é rigorosa relativamente à Bíblia, um sketch que me ocorre foi um em que era suposto, eu sou, lá está, Jesus Cristo, e os outros palermas são alguns dos apóstolos, e diziam: Senhor, isto das parábolas é engraçado, mas podíamos variar a figura de estilo. Outra coisa, por exemplo, ironia. Experimente uma coisa com ironia. E Jesus Cristo diz: porta-te mal, porta! Às vezes não vais para o inferno. E os apóstolos: ironia, se calhar não. Experimenta outra. E, enfim, Jesus experimenta várias outras figuras de estilo que não apenas a parábola. Lá está, claro que isto também qualquer pessoa, mesmo quem não tenha lido a Bíblia, sabe que Jesus se exprimia muitas vezes através de parábolas, e palavras quase sempre, mas de parábolas, sim, e portanto... Eu digo isto porque esta pergunta é feita até porque, se por um lado as pessoas têm a ideia de quando vão falar acerca de matéria religiosa é sempre uma matéria sensível, por outro, as poucas que o fazem, mesmo que não o façam numa perspectiva de fé, acabam quase por estar a fazer um serviço público, porque fala-se pouco de religião, fala-se de menos de religião, e provavelmente quando se fala de religião não se fala das coisas mais interessantes que há para dizer sobre o assunto. Portanto, é como se, no fundo, eu não sei se é assim tão líquido que a maior parte das pessoas saibam, bem, sequer o que é uma parábola, e que Jesus fala por parábolas. Portanto, quer tu queiras, quer não. Isto agora não é uma acusação, é um elogio, que se calhar é pior. Mas se calhar nessas ocasiões, mesmo que o objetivo não seja esse, tu acabas até por estar a fazer algum tipo de instrução a favor da religião, não sei, mas pelo menos as pessoas ficam com uma ideia. Claro que há partes... não vamos aprofundar essas partes. Vamos já lá, não é? Não, essa não vale a pena. Mas eu estava a pensar na perspectiva de uma criança que nunca tiver visto uma representação televisiva de Jesus, e ela pode começar a crescer com uma ideia de Jesus que é o Ricardo Araújo Pereira com uma peruca. E isso é possível que aconteça. E sobre isso tu terás de responder na eternidade, de qualquer maneira. Mas já não é connosco. Fazer uma quarta acusação. Porque uma das questões sobre a qual tu tens falado, quando falas de fé também, é a questão do riso, não é? A maneira, até o padrão como Deus, sobretudo no Velho Testamento, reage ao riso. E falas na história de Abraão e de Sara, quando sabem que vão ser pais, e na maneira de como o riso deles é muito mal compreendido por Deus. Ora, eu não preciso te convencer de outra coisa, porque a leitura que tu fazes é uma leitura do texto, mas queria só sugerir-te isso e em função disso fazer-te a quarta acusação, que é, creio eu que boa parte das vezes em que Deus diz aos homens que que Ele vai fazer coisas sobrenaturais, Ele leva muito a peito quando as pessoas não acreditam. Exatamente. Mas a minha teoria é esta, não sei, mas gostava de ouvir sobre isso. Porque isso revela a falta de sentido de humor dos homens. E Deus fica irritado quando os homens não têm sentido de humor de acreditar que Ele pode fazer coisas, que Ele pode ter graça até nesse sentido. E talvez seja essa a razão pela qual Ele leva tão a peito quando as pessoas não acreditam. Por exemplo, sabes o que acontece? E eu calmo já, senão isto passa para o sermão. Já assim. Não, mas essa é outra coisa que nos aproxima. Eu adoro sermões e pregadores. Eu adoro o Padre António Vieira, por exemplo. Isso aproxima-nos imenso. E a tua leitura Isso é, do ponto de vista hermenêutico, isso é fascinante. O facto de tu dizeres... Estás a amaciar. O facto de tu dizeres, sim, Deus reage mal quando os outros se riem, porque quem ri, ao rir, está a evidenciar que não tem sentido de humor. E isso atenção, é difícil sustentar. O ato é difícil, mas é de uma subtileza de raciocínio que é interessante. Quer dizer, o tipo que se está a rir porque não tem sentido de humor. É óbvio que ele diz a Abraão, que tem 100 anos, vais ter um filho para a semana. Ou não sei quando. É que isso dá vontade de rir, não é? Mas se calhar só a quem não tem sentido de humor. Mas só para tentar não sair tão mal da ideia que sugeri. Mas, por exemplo, de certeza que já te aconteceu, até porque tu fazias muito stand-up comedy há uns anos atrás, mas quase certeza que já te aconteceu as pessoas às vezes estarem-se a rir daquilo que tu estás a dizer, não ser necessariamente pelas razões que tu gostarias que elas estariam a rir. Sim, talvez. E em sítios em que eu não pensava que se fossem rir
Ou seja, nunca te aconteceu que o riso das pessoas em relação àquilo que tu estás a dizer te ofendesse? Não, como ofendesse não. Como ofendesse é raro, como acontece com Deus, não é? Que não ofendesse, acho que não. É certo, é verdade. É óbvio que há riso que é ofensivo, que nos ofende. Isso acontece imensas vezes. Por exemplo, o bullying, porque isto lá está, é uma arma. As pessoas dizem que o riso é uma arma. Aquelas clichês sobre o riso, por alguma razão, são clichês. Há duas ou três coisas que estão certas em relação àquilo. O facto de dizermos que o riso é uma arma é verdade, isso é verdade. E as armas, tanto são usadas para o bem como para o mal. Embora seja mais para o mal. Mas as armas tanto são usadas para o bem como para o mal. O bullying é isso, basicamente usar o riso. Uma vez que, quando não se trata de violência física, o bullying é muito escárnio e tal, para uma coisa desagradável, que é para fazer pouco de um tipo que é de um rapazito ou de uma rapariga que é ligeiramente diferente dos outros por uma razão qualquer. Mas, por exemplo, deixa-me só dar-te o objetivo nem é tanto que as pessoas agora para chegarem a casa e vão ao YouTube ver o Ricardo Araújo Pereira antigo. Mas, por exemplo, isso, eu acho que se nota quando era aquela série que não era grande coisa. E o teu período áureo vem depois. A do Levanta-te e Ri. Sim. Tu vais algumas vezes ao Levanta-te e Ri. E aí não és tão conhecido, ainda não és o Ricardo Araújo Pereira, não é? Já o és, mas... No bilhete de identidade já é. E nota-se, por exemplo, que há ali às vezes, digo eu, que já agora fala sobre isso, mas que, por exemplo, há dispositivos que se usam para uma plateia que eventualmente pode até não estar a achar assim tanta graça. Portanto, pois é possível. Isso era consciente ou não é? Eu não sei exatamente. Por exemplo, eu lembro-me de... Eu não me lembro de ter feito nenhuma concessão. Não sei se é isso que estamos a referir-nos, mas, por exemplo, a plateia do Levanta-te e Ri, enfim, aquilo não era uma plateia de académicos. E, portanto, eu ficava... Mas eu não me lembro de ter feito concessões. Ou seja, eu ia ao Levanta-te e Ri dizer aquilo que me apetecia. E ficava... Confesso que aquilo pode correr mal. Não há o humorista é a única profissão em que, quando as pessoas não se riem do que ele está a fazer, está a correr mal. Se um canalizador está a arranjar uma torneira, as pessoas estão a rir é porque está a correr mal. Em todas as profissões é assim. Menos naquela. E, portanto, esse momento em que eu vou lá, arrisco dizer uma coisa que a plateia pode não perceber e ninguém se ri, é desconfortável. E, portanto, é abominável. Esse tipo de momento para nós é abominável. Mas eu lembro-me, com o que dia ao Levanta-te e Ri, dizer eu li os Maias e gostei imenso. Eu, na altura, era adolescente e desejava muito ter uma irmã, porque percebi nos Maias que dois irmãos podem divertir-se imenso. E a plateia do Levanta-te e Ri tinha lido os Maias. Eles acharam graça ao facto de eu estar interessado numa relação incestuosa na adolescência. Mas não achas que existe, mas muitas vezes existe uma diferença depois naquilo que tu vais fazer mais tarde, que já não precisas de depender daquele efeito imediato? Não sei, talvez. Eu uma vez fiz nem sequer a ideia não partiu de mim, foi do Pedro Mexia, que é um poeta e ele acredita em Deus. Ele já cá esteve. Já cá esteve o Pedro. E o Pedro teve uma ideia que era nós pormos em teatro umas palestras de filosofia da linguagem de um senhor chamado Austin. Um senhor que acha que, e com razão, acho eu, que às vezes dizer uma coisa também é fazer uma coisa. Por exemplo, no sentido em que quando nós estamos Por exemplo, neste sentido, no sentido em que estamos no altar, quando eu digo sim, aceito, estou a casar. Não estou só a pronunciar o verbo aceitar, estou também a casar. É pronunciando aquilo que eu pratico uma ação. Bom, e então sou eu sozinho no palco, com umas folhas à minha frente a ler as palestras. Aquilo tinha... uma vez desenhei em folhas, aquilo tinha graça. Era filosofia da linguagem. E o que acontecia era, eu tinha um estratagema, que era, tinha uns óculos comigo, e é uma espécie de modo nonchalante de lançar uma... Eu sempre achei mais graça às pessoas que fazem rir os outros, dando a sensação de que não fazem ideia nenhuma da razão pela qual os outros estão a rir. Em vez de ser... ser uma coisa... Em vez de ser uma coisa espalhafatosa, ser uma coisa... E até aconteceu que não sei o quê. E as pessoas riem-se apesar disso. O Raul Solnado fazia muito isso. Ele
A gente olhava para ele e uma parte da graça estava no facto de aparentemente ele não saber que estava a ter graça. E então eu dizia as coisas, as 2 ou 3 coisas que tinham graça no texto, eu dizia ao mesmo tempo que casualmente enfiava os óculos na cara. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Punha os óculos na cara e aquilo era o momento em que as pessoas se riam. O meu problema era que eu também, às vezes, usava esse estratagema para ver nas folhas o que é que eu tinha que dizer a seguir. Resultado, as pessoas começaram a habituar-se que em cada punchline eu punha os óculos e quando eu estava aflito e pensava, pera, tenho que ir, e punha os óculos e as pessoas, deve ser agora. Aconteceu 2 ou 3 vezes. Foi o êxito esse. Foi assim tanto. Eu fiz o menor número de representações que pude. Aquilo era no São Luís, aquilo estava cheio, mas eu acho que estava cheio de gente que não sabia o que é que ia ver. Por acaso há uma história muito divertida com esse tal filósofo da linguagem, um senhor chamado Austin, um senhor que... eu acho que ele era chato. Não há outra maneira. E o senhor uma vez estava... Há uma história muito conhecida. Ele uma vez estava a dizer uma daquelas coisas que o entusiasmava imenso, que é curioso que... em todas as línguas, uma dupla negativa é uma positiva, é uma afirmativa, uma negativa com uma afirmativa é uma negativa, mas não há língua nenhuma em que 2 afirmativas seguidas produzam uma negativa. E eu estou entusiasmado. Portanto, ele diz, 2 positivas seguidas nunca produzem uma negativa. E há um filósofo na plateia que diz assim, sim, sim. É um grande momento que vem registado na história da filosofia, como a gente uma vez riu-se a propósito de filosofia. Deixa-me só voltar à acusação que eu acabei por não fazê-la, e a acusação é esta, vindo da ideia do riso. E esta é uma acusação que acreditamos completamente nela, que é, como é que tu consegues sustentar... Aliás, e houve uma vez que o Miguel Esteves Cardoso fez-te uma entrevista a falar nisso, por causa do trabalho e do talento, e por causa do Platini, o exemplo dos... E tu deste uma resposta que, sendo humilde, ele fez bem a não aceitar. E é esse tipo... E eu explico, que é... Tu vais defender, provavelmente, que, por exemplo, o talento que tens é resultado do teu trabalho, ou do teu esforço, e percebes que isso para Deus dá-lhe vontade de rir. Porque foi ele que inventou o teu talento. E tu estás a dizer que é teu, não é? E isto, não sei. Vamos a ver, lá está. É que eu não... Além de não acreditar em Deus, eu também não acredito no talento. Eu não acredito no talento. Eu acho que era isso que eu dizia aos teus cartões. Isso tem graça. É só pelo seguinte, eu vou sustentar, lá está, através da palavra vou tentar persuadir que o talento não existe. Porquê? Eu falei no Platini justamente porque eu gosto de bola, gosto de futebol e tal, e quase não há um documentário feito sobre um desses grandes jogadores, de quem toda a gente diz, o talento do Platini para marcar livros. E eles perguntam-lhe como é que você fazia isso? E ele, não é bem talento. Eu a seguir ao treino ficava mais 2 horas a marcar livros. Os outros iam para casa. Eu ficava 2 horas. O Tiago, no outro dia, disse-me que estava a ler a biografia do André Agassi, aquele tenista. O André Agassi odeia ténis. Odeia. Só que o pai dele era um homem de origem iraniana, acho eu, que vivia em Las Vegas. E a obsessão dele era, este miúdo vai ser jogador de ténis. Então andou a comprar casa em Las Vegas com um único critério de compra, que era o quintal dá para fazer um corte ou não. Ele, olha, a casa tem estas assoalhadas. Ele, sim, eu vou medir o quintal. Encontrou uma casa, construiu um corte, inventou uma máquina especial que projeta bolas com força e aumentou o motor e pôs a máquina um pouco mais elevada, que é para a bola sair mesmo com muita força. O Agassi ainda hoje é considerado o homem que melhor respondia ao serviço da história. Porque o papá fez aquela... E obrigou o miúdo a bater 2.500 bolas por dia. O Tiago joga ténis desde pequeno e diz, eu faço um cesto de 50 bolas e fico um bocadinho cansado. 2.500 por dia são 50 cestos de 50 bolas. E diz o pai do Agassi, a minha ideia era, um miúdo que bate 1 milhão de bolas por ano vai ser campeão. E foi.
Mas isso foi o que na altura levou que o Miguel Esteves Cardoso te perguntasse se tu achavas que se treinasses os livros como o Platini treinava, que ia chegar ao nível dele. E eu coloco-te a pergunta outra vez de outra maneira. Que achas que se eu, por exemplo, treinasse muito, conseguia ser o Ricardo Araújo Pereira? Absolutamente. Sim. Eu acho que... Atenção, apesar de tudo são escalas diferentes. Uma coisa é um livro irrepreensivelmente marcado, outra coisa é dizer palermices. É mais fácil ser eu do que ser o Platini. Eu estou convencido disto, é disto que eu estou convencido. Estou convencido que se tu tivesses crescido na minha casa e eu tivesse crescido na tua, se calhar eu era da Igreja Batista de São Domingos de Benfica. Basicamente, tu estavas aqui, eu estava nessa cadeira. Se tu tivesses crescido com a minha avó, se a minha avó fosse para ti aquilo que era para mim, que era a pessoa mais importante do mundo, uma pessoa altamente circunspecta porque tinha enviuvado e as viúvas têm que ser sérias, uma pessoa que não podia rir-se porque a palavra sério, além de significar honesto, também significa circunspecto, e ao mesmo tempo ser a pessoa que tu de quem tu mais gostas na vida, e portanto uma pessoa que fazê-la rir. O riso não é sinónimo de alegria, não é? Mas imita muito bem. Parece mesmo às vezes. Por um segundo, a minha avó estava alegre se eu a fizesse rir. E, portanto, fazer rir a minha avó, para um rapazito de 5 ou 6 anos, para quem ela é a pessoa mais importante do mundo, isso era uma tarefa muito importante. E, portanto, tu, se estivesses no meu lugar, também terias esforçado para fazer rir a velhota, e ela teria feito o mesmo contigo que fez comigo, foi. Mas também havia a possibilidade dele não lhe trazer alegria nenhuma e não ter jeito nenhuma nas piadas que ia fazer. Não. Epá, arranjavas maneira, porque o que acontecia quando eu nunca vi nada tão engraçado como aquilo que acontecia quando a minha avó se ria. Era raro, não é? E o que acontecia, a minha mãe e a minha tia dizem, não me lembro da minha mãe a rir-se antes de tu fazeres lá essas macacadas. E o que acontecia quando a minha avó se ria era, eu dizia um disparate qualquer. E a minha avó fazia o seguinte, ela não queria rir-se, não faz sentido, uma viúva não se ri. Eu fazia a minha avó rir e ela fazia o seguinte, não tens graça nenhuma. Nunca vi nada tão engraçado. Ainda hoje, muitas das minhas personagens mudam de estado de espírito no espaço de uma fração de segundo por causa da minha avó. Bem, eu vou conceder que tu queiras defender, até porque é mais, eu acho que por um lado é mais simpático defender isso. Eu só digo isto porque há um livro do Pierre Bourdieu, aquele sociólogo francês, chamado A Reprodução, que é sobre o modo como os filhos de médicos, em princípio, são médicos. Mas e os filhos toxicodependentes provavelmente vão ser toxicodependentes. Embora haja sempre aquele, sim, mas e aquele tipo que é pulso? É certo, é verdade e merece, e tem todo o mérito. Mas é muito provável que um filho de um advogado que tem livros em casa de direito e tal, e o que é isto? O Código Civil, e se interessa por aquilo e tal, é muito provável que o filho de um tipo que é rico vai ser rico e o filho de um tipo que é pobre vai ser pobre. Não fica bem eu estar sempre a responder à maneira como tu acreditas nas probabilidades, sim, falando no juízo divino. Mas há esse risco de tu um dia teres de explicar ao Criador que de facto acreditavas que isto foi muito trabalho da minha parte. Não é? E ele dizer, não foi uma coisa que eu fiz, que eu quis fazer contigo quando criei o Ricardo Araújo Pereira. Eu passei a infância a fazer rir gente circunspecta, e se Deus for tão sério como eu acredito que... Tu vais-te safar da altura. Eu tenho alguma experiência nisso. Boa resposta. Essa eu não consigo reagir. Deixa-me fazer a quinta acusação. Porque estamos a falar do teu talento, quer tu acredites nele, quer não, é como falar em Deus, não é? Neste caso. E nós, assim como acreditamos em Deus, acreditamos no teu talento. Eu receio, mas acho que... Pelo menos eu acredito. E o teu talento tem tido efeitos, não sei se já pensaste nisso, mas tem tido efeitos políticos que até às vezes são um pouco assustadores. Por exemplo, há quem ache que no debate sobre o aborto, tu tiveste culpa, e nós não te perdoamos isso, sim, naturalmente. Tu tiveste culpa para que a lei avançasse. Porque vocês não dizem responsabilidade, dizem culpa. Claro. O nosso negócio é culpa. Exatamente. Há quem ache, há quem diga que, por exemplo, que também por causa da influência do teu talento, tu obrigaste a que os políticos portugueses tivessem de ter sentido humor, coisa que nós também não te perdoamos, não é?
portanto, começa a ver, por um lado, onde é que isto vai acabar onde é que o talento do Ricardo Araújo Pereira vai terminar politicamente. Essa é uma acusação que eu quero fazer. Onde é que isto vai terminar? Eu supus que esse fosse um dos pontos, a questão do referendo do aborto. Não, mas não, é só... Mas, sim, e outros... Embora se nós conseguirmos um documento que tu assines hoje a dizer que mudaste de ideia sobre o assunto... Mas é uma pergunta interessante e se eu achasse que na altura houve analistas que disseram aquilo não é capaz de ter tido um efeito, se eu acreditasse que isso era possível... Desculpa interromper, só para fazer um contexto, tinha a ver com aquele sketch com o Marcelo Rebelo de Sousa em que o Ricardo imitava tão bem acerca da senhora. Como é que chamava a menina que estava lá? Elisa. Sim, desculpa, só para relembrar. Nós vivemos numa democracia, o referendo do aborto teve vários prós e contras, vários debates, artigos escritos na comunicação social. Esse sketch tinha 55 segundos. Eu não sei se não estamos a atribuir demasiada importância. Já na altura, quando algumas pessoas disseram isso, eu tive... Porque isso é de facto assustador. Se isso... Repara, eu não digo que aquilo não tem efeito nenhum. O que eu digo é que... aquilo não é uma atitude política da minha parte. Eu, em primeiro lugar, devo dizer, em minha defesa, que nunca enganei ninguém. A gente sabe quais são as minhas posições, que eu sou de esquerda, que eu sou do Benfica, nunca andei a parcialidade e tal, nunca... As pessoas sabem daqui, sabem o que é que vem, sabem o que é que contam daqui, sabem aquilo que eu digo, sim, está bem, mas tu és um comuna. E, portanto, essa é a primeira, eu acho que isso é honesto, dizer, atenção, a minha posição é esta, as minhas posições são estas, isto não é bem não é um concurso de popularidade. E se fosse, essa não era a maneira de o ganhar, não era? Eu vou agradar a toda a gente porque... se eu disser que, se o facto de eu dizer que gosto de bacalhau com batatas faz com que uma pessoa diga nunca mais quero ouvir falar deste homem, quer dizer, acho que vivemos num sítio um pouco mais sofisticado do que esse. Mas, por exemplo, sim. Era só para dizer que, portanto, aquilo que eu faço, eu acredito, aquilo que eu faço não é... As pessoas na altura disseram que aquele sketch era político, por exemplo, ou que a gente, quando nós pusemos o cartaz no Marquês de Pombal sobre os nazis, aquele cartaz era político. Era um ato político e não um ato humorístico. O Pacheco Pereira escreveu no jornal até... Quando eles fazem uma coisa na televisão, é humor. Se vão para o cartaz, e ele tem razão nisso, o cartaz é o terreno por excelência da política. É verdade, o cartaz, a política joga-se ali nos cartazes. Ora, o que ele não viu foi, nós pusemos um cartaz não por razões políticas, foi por razões humorísticas. Porque tem mais graça nós pormos um cartaz ao lado do cartaz do que dizermos na televisão. Se nós eventualmente puséssemos um cartaz, seria este. É mais giro ver as pessoas a darem roda à volta do Marquês de Pombal para tirar fotografias. Portanto, aquilo pode ter efeitos políticos não sendo uma coisa política. Assim como um bom dia de sol, no dia das eleições, tem o efeito político das pessoas votarem menos porque vão à praia e o sol não está a fazer política. E eu vou sempre este exemplo porque é um exemplo que me equipara com o astro rei. Mas deixa-me só fazer... repugna-te a ideia de que em alguns assuntos como este tu pudesses propositadamente querer ou construir um sketch, ou fosse o que fosse, para poder influenciar isso? Sim, repugna-me por uma razão, que é... eu, na altura, por exemplo, no referendo do aborto em especial, eu não intervenho muito civicamente, politicamente, nunca disse, não faço campanha, agora, por exemplo, nas presidenciais convidam-me e tal, e eu recuso. Na questão do referendo do aborto, devo confessar que me envolvi, sim. Havia um grupo chamado Jovens pelo Sim e eu fui lá falar. Porque era uma questão que me tocava. Aquela questão tocava-me. Acho que provavelmente toca-nos a todos e tal, a mim tocava porque não vale a pena explicar, mas ou se calhar vale, mas enfim, não temos tempo. Bom, nessa altura envolve, mas eu recuso que aquilo que eu faço, que o meu trabalho seja subordinado a isso. Porquê? Porque eu tenho um apreço pela questão do riso que implica que eu não o subordino a coisa nenhuma. Quando nós fizemos eu vou dar este exemplo é parecido com esse caso, que é o exemplo do cartaz no Marquês de Pombal. Quando nós fizemos o cartaz, aquilo foi à noite, e no dia seguinte todos os jornais me telefonaram a perguntar o que é isto? E propunham respostas. Isto é
uma nova participação cívica à margem dos partidos que não sei quê. Isto é uma manifestação política que oriunda da sociedade civil de um modo que... E eu disse, não, aquilo é uma piada. E no dia seguinte, nos jornais apareceu, Gato Fedorento dizem que é só uma piada. O só foram eles que puseram. Eu nunca disse só uma piada, nunca diria só uma piada. Para mim dizer só uma piada é a mesma coisa que dizer sim, aquilo entre Dom Pedro e Dona Inês era só amor. Aquilo entre 39 e 45 foi só uma guerra, mas já acho que houve barulho, sim. Para mim uma piada é tão importante como aquela coisa da intervenção político-cívica, é tão importante ou mais do que isso. Mas perdoa-me, pode soar uma pergunta estúpida, mas porquê? Porque é isso, é por causa da... Exato, e por isso também. É por causa daquilo que o riso significa. Por causa daquilo que o riso significa. Não é... É quase absurdo que a gente se ria. É absurdo. É como entender que um tipo que sai da cela e caminha aquele quilómetro final até à cadeira elétrica se vá a rir durante o caminho. Isto é absurdo, porque na verdade, esticando esse quilómetro final e multiplicando isso por 70 anos, que é o tempo que a gente tem cá, pelo menos para mim, para quem no final acaba tudo, ir a rir até à cadeira, é absurdo, mas é uma prova, não só é uma prova de superioridade, como é um modo de fazer com que isso, esse absurdo que é aterrorizador, seja mais humano, seja mais leve e mais fácil de suportar. E há imensos, eu disse isso nesses vídeos, há imensos casos de... Há uma relação clara entre o humor e a morte, entre o riso e a morte. Há muitos epitáfios humorísticos, muitas últimas palavras humorísticas. Há humor testamentário. Por exemplo, São Lourenço foi queimado. Foi assim que ele morreu. Foi queimado. São Lourenço. Morreu na grelha e tal. E o padroeiro dos barbecues sempre todo. As brasas vão abaixo e diz: "Vai-me São Lourenço!" Mas não tenho a certeza. São Lourenço está a morrer na grelha e diz aos carrascos: "Este lado já está, podem virar." Isso... Eu nunca estive a assar na grelha. Mas o facto daquele homem ter dito aquilo naquela altura, quando está a confrontar-se com a morte daquela maneira, naquele segundo ele ficou a ganhar. Ele estava a perder. E ali deu a volta ao resultado. E ali ficou a ganhar. É uma vitória que não é estrondosa, não é? Então morreu. Exato. Ficou um torresmozinho. Mas, portanto, o que eu digo é, isto não é muito. Não é muito que eu tenho para oferecer. Mas é tudo. A gente não tem mais nada. Há um ponto, há um passo do... Eu acho que é no sermão da 60ª que o Padre António Vieira começa dizendo sobre os pregadores. Os pregadores. Vós estes sal terra, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra, porque o sal impede a corrupção, o sal impede que as coisas apodreçam, não é? Os humoristas não são o sal da terra, mas pelo contrário, para nós dá-nos jeito que a corrupção exista, para nós fazermos pouco dela. Se não houver corrupção, a gente não tem de que se rir. Mas nós somos o quê? Os coentros da terra. É isso que nós somos. A corrupção existe, nós não prevenimos que as coisas apodreçam, mas pomos um saborzinho, só para aquilo custar menos e para baixo. É podre na mesma, mas sabe um bocadinho melhor. Vai a rir-se. Deixa-me perguntar-te duas coisas relacionadas com isso. Porque, por um lado, parece-me, e não sei se tu entenderás assim, se isto soará muito religioso, mas é como se houvesse uma vocação, que tu sentes isso, a minha vocação é esta, é fazer rir, tu vives isso como... Sentes isso como uma vocação, como uma chamada? É possível que não, porque não terias de acreditar em alguém que chama. Sim, não é? Mas sentes isso como uma espécie de coisa para a qual tudo aquilo que fazes tem de responder em relação ao riso? Pois é, pá, eu acho que vocação é uma palavra demasiado solene para aquilo que me motiva a fazer o que eu faço, não é? Muito embora, quer dizer, estas balelas que eu digo sobre o riso, prezar muito, ser muito importante, quer dizer, vocação, não sei se é isso, era aquilo que eu vos dizia da minha avó. Eu não conheço ninguém que fique feio a rir-se. Mesmo aquelas pessoas que ou não têm dentes, ou... Eu adoro ver a convulsão que se produz no rosto de uma pessoa quando ela se ri. Nunca vi ninguém feio a rir-se. Ou melhor, nunca vi ninguém...
Vocês percebem, não é? Então deixa-me só colocar, até para depois irmos para as duas acusações finais e provavelmente as outras... E então a cena de bancada. É a primeira vez que estás provavelmente num sítio em que a saída é tão impraticável, não? Sim, é isso. Não há medo. Não há hipótese, não há hipótese. Está muito bem feito. Eu sei que deixa-me dizer que eu, do que me tenha percebido, tu fazes por zelar acerca da tua vida pessoal e isso parece-me bem. E eu não quero que desmanches isso que tens construído, porque eu acho que tem sido feito com integridade e deve ser respeitado. Mas é só uma pergunta mesmo acerca do riso, é muito pessoal minha, faz de conta que estaríamos sozinhos aqui agora. Mas, por exemplo, tu não notaste, quando foste pai, o teu sentido de humor não sofreu alterações? Eu digo isto reconhecendo, o meu sofreu algumas. E eu passei a perceber-me pessoalmente que havia uma série de coisas que eu antes me riria, que a partir do momento que fui pai perdi alguma elasticidade. E, portanto, quando falas em riso, tu que és pai, o que me ocorre é, por exemplo, para ti nunca sentiste, ou por causa das tuas filhas, ou que de repente acontecem coisas na vida onde a própria capacidade que tu tens de olhar para o riso foi colocada em causa? Ou... Eu percebo isso porque percebi melhor quando eu depois venho muitas vezes a encontros de igrejas e digo sempre a mesma coisa, porque eu percebi melhor aquilo que eu sou muito rapidamente. O Rabelais cunhou o significado de uma palavra que é a palavra agelasta. Estou a falar depressa porque já disse isso nessa tal encontro. A palavra agelasta. Agelasta significa aquele que é incapaz de rir, aquele que é desprovido de alegria. E ele cunhou o significado porque a palavra já existia. É uma palavra que vem daquele mito grego, o mito da deusa Deméter, que é a deusa da terra. Tem uma filha chamada Perséfone. E o deus Hades, que não só é o deus do submundo, como é o modo como a maior parte dos dirigentes desportivos conjuga o verbo haver. Ele acumula essa dupla função mitológica. O deus Hades rapta a Perséfone. E a deusa Deméter vai queixar-se a Zeus, que é irmão de Hades, diz que quer a miúda de volta, e Zeus não quer incomodar o irmão e não lhe devolve a miúda, e a deusa Terra deixa de fazer crescer coisas. As coisas deixam de crescer na Terra. E Zeus deve gostar muito de uma espinha de nabiças, qualquer coisa, e deixa de ter. E então chegam ao seguinte acordo. Durante 6 meses a Perséfone fica com a deusa Deméter, nos outros 6 meses fica com Hades. E é por isso que durante 6 meses a Terra floresce, na primavera e no verão, e nos 6 meses seguintes está triste e é o outono e o inverno. Era um mito que explicava as estações. Onde é que entra a palavra agelasta? Quando a deusa Deméter percebe, está à procura da filha, e percebe que a perdeu, desesperada senta-se numa pedra, e essa pedra chama-se agelasta. E o facto de Rabelais identificar a ausência de riso com o momento em que se perde um filho, já era admirável para mim antes de ter tido filhos, e quando os tive, isso ficou claríssimo, que a associação está bem feita. Agora, é possível que esse momento, que seja até uma falta de respeito por esse momento, uma pessoa retrair-se de rir em todos os outros momentos da vida. Esse é o momento do qual o riso tem que estar alheio. Isso é uma questão delicadíssima, essa questão de fazer rir uma pessoa que perdeu um filho, o modo como isso... enfim, o que eu posso avançar com um exemplo pessoal, até por causa dessa questão da vida privada, que é uma vez a minha filha mais nova estava a chorar. E a mais velha fez lá umas macacadas e ela começou-se a rir. E veio-se gabar, a mais velha veio-se gabar e disse: a Inês estava a chorar, mas eu a ensinei a ficar contente. E essa frase, isto é uma história muito ternurenta, não é? Mete criancinhas. Uma daquelas histórias do cotidiano em que a gente pera, agora vai-se extrair uma moral. Essa ideia de ensinar os outros a ficarem contentes é admirável. É possível que não seja possível ensinar o outro a ficar contente. Mas eu sempre admirei quem tenta. Admiro imenso quem tenta isso.
Diz. Não, diz. Já não tenho nada. Este eu não resisto. Agora é mesmo o facto de ser uma pessoa mesquinha que me faz. Não deve ser fácil. Como é que é ser filha do Ricardo Araújo Pereira? É muito fácil, é fácil. Elas às vezes, elas perguntam, não perguntam como, mas perguntam. Eu não sei, eu lá em casa sou o papá. Elas não me tratam por Ricardo Araújo. Mas eu vou buscá-las à escola e tal. E uma vez ou outra elas perguntam: "Oh, papá, eu sou filha do Ricardo Araújo Pereira." Ou vêm dizer lá na escola. E eu digo sempre: és, mas não é nada de que te devas orgulhar. Não quero que elas vão para a escola. Pai, não, pelo contrário, esconde isso, não digas isso. Eu acho que não é difícil. As pessoas perguntam muitas vezes se eu em casa só faço rir as pessoas. Eu esforço-me para isso. Quer dizer, seria absurdo que eu estivesse a fazer rir porque gosto disso, gente que não conheço, e depois chegasse a casa e... Isso para mim é fazer rir os outros, e amá-los está próximo uma coisa do outro. Embora não haja contacto físico, como veem. Eu acho que essa é uma das coisas que sempre... Por causa das quais, não é a única, mas é uma das coisas por causa das quais a Igreja sempre teve uma distância prudente em relação ao riso e até uma desconfiança, que é esse fenómeno de provocar uma convulsão física noutra pessoa. O facto de ser uma coisa relacionada com o corpo. Provocar uma convulsão física no outro sem o tocar. O Marquês de Sade escrevia: eu produzo este e este efeito nas senhoras. Sim, mas a tocar também eu. Eu não toco, eu não mexo. O que traz muita virilidade para o teu humor, então, não? Não sei se traz muito. Fazer ponto de honra em não tocar numa senhora, não sei se é especialmente viril. Sexta e sétima. Sexta acusação. Tu consegues, tu ousas ser um humorista, mas que é um escritor. Opa! Essa é que é grave. Para os escritores, isso é grave. Uma acusação. Mas é verdade, não é? Porque tu escreves, é verdade, a maior parte das coisas que as pessoas associam à tua escrita acharão é para ter graça. Sim. Mas independentemente disso, os textos estão lá, os textos existem e eles subsistem para além do facto, aquilo não são apenas amontoados de graçolas, são textos. Atenção, eu não repudio o que escrevo. O meu trabalho principal é escrever. Sobre ser escritor já é outra discussão, não é? Porque basta entrar numa livraria para ver que há lá muita gente a escrever. Em português a palavra escritor tem uma carga que, por exemplo, em inglês não tem. Seja quem for que escreve coisas em inglês é writer. O autor de um filme é the writer. Chama-se writer a toda a gente, ou o guionista de um filme, por exemplo. Mas, de facto, em português há uma... Só de Lobo Antunes para cima é que a gente... Ok, sim senhor, o senhor é um escritor, parabéns. Há uma cerimónia e põe-nos uma daquelas faixas a dizer Miss... Mas é... Eu digo isto porque durante muito tempo as pessoas acharam que o humorista, no certo sentido, até não precisava de ser uma pessoa muito culta. Por exemplo, nós crescemos a ouvir o Hermano José, que é uma pessoa muito culta e muito inteligente, mas a dizer que não tinha paciência para ler. Sim, sim. E no certo sentido, contigo, mas sobretudo contigo mais do que os outros, é a pessoa que faz rir, é uma pessoa que escreve. Aliás, o Gato Fedorento tem sketches onde se está a falar de filosofia europeia, por exemplo, e aquilo não foi uma última hora que alguém foi ao Google e meteu um nome ao acaso alemão e que depois construiu uma coisa sobre aquilo. Portanto, tem a ver com uma pessoa que de facto escreve. E antes tu passavas muito tempo a escrever textos, não é? Tu trabalhaste no Diário de Notícias a escrever... Não, exatamente, foi o DNA? Isso sim, mas muito esporadicamente. Mas existiu. Foi só uma vez para aborrecer o Pedro Mexia e o Pedro Lomba. Eu travei conhecimento com o Mexia e o Lomba, dizendo que vocês são das Palermas. No DNA foi assim que... Não, mas no Jornal de Letras, é isso? Sim, Jornal de Letras, isso sim. Mas e aí eu posso também... evidenciar qual é a diferença clara que existe entre mim e um escritor. Quando eu acabei a faculdade, fui para o Jornal de Letras
E no Jornal de Letras a gente entrevista escritores, e é um trabalho de que eu gosto. Aliás, toda a gente no fim escolheu o estágio, o Público, o Expresso, e o único que escolheu o Jornal de Letras fui eu. Claro que entrei, porque não havia um número de aplausos assim tão grande. E então era aquilo que me interessava fazer. Eu já tinha feito um estágio, eu tinha ganho um prémio de escrita a meio do curso. E o prémio o prémio era um estágio não remunerado na TVI. E já fiquei em primeiro lugar, ganhei isto. Eu rezo todos os dias pelo lugar que ficou em segundo. O que é que lhe terão dado? O meu prémio era ir trabalhar de graça na TVI. E eu ali tinha ficado muito mal impressionado com várias coisas, com o jornalismo televisivo, com o jornalismo em geral, com a minha própria capacidade de ser jornalista. Eu saía... Era um zero, portanto eu saía para a rua para fazer perguntar a alguém o que é que acha deste novo aumento e esquecia-me de fazer aquela coisa básica que é como é que se chama, por pôr em baixo o nome, sempre, até que uma vez fui fazer a cobertura de uma manifestação de alentejanos na Avenida da Liberdade, entrevistei vários, não perguntei o nome a ninguém, cheguei à redação e eles dizem lá, desta vez pediste o nome eu, assim. E então o meu trabalho foi essa tarde, foi inventar nomes o público que viu o telejornal da TVI nesse dia reparou que eu falei do Sr. Manuel Pica, do Sr. Joaquim Carrapiço, tudo o que soasse alentejano. Mas no JL, isto é a história que vai fazer a diferença entre o que sou eu e o que é um escritor. Uma vez eu fui entrevistar a Adília Lopes. É uma poeta de que eu gosto imenso. E a Adília Lopes eu conto sempre esta história que é muito edificante. Quase todas as histórias em que eu faço figura de parte edificam. Ela tem um poema que se chama Autobiografia Sumária. São só 3 linhas. É: os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. E eu ia cheio de vontade, eu adorava isso, e ia cheio de vontade de dizer à Adília Lopes, aquele seu poema Autobiografia Sumária é também um resumo da minha vida. Os meus gatos, ou seja, aquilo que em mim é cruel, é felino, é aguçado, é arguto, gosta de brincar com as minhas baratas, com aquilo que em mim é reles, é vil, é sujo. E a Adília Lopes fez um silêncio e a Adília Lopes disse: fez exato. Não, disse ela, não, o que acontece é que eu tenho gatos. Moro numa casa velha onde na cozinha há baratas. Os gatos gostam de ir para lá. Quando ela fez o gesto das patinhas, eu ia muito bem. E foi nesse dia que eu aprendi a não me armar em esperto. Eu devia ter percebido que os textos da Adília Lopes têm sempre essa simplicidade declarativa, não é? Muito mais literal do que... Mas eu continuo a gostar do poema dela. Também gosto do meu, mas o dela... E é essa a diferença entre mim e o escritor. Acho que é isso. Acho que essa história ilustra bem. A última acusação. Eu não sei a que horas vamos, provavelmente estamos a chegar. Estamos aí bem. É sinal que há aqui um ritmo orgânico a funcionar. A última acusação, e foi uma coisa que por acaso também falámos com o Nuno Marco, mas no teu caso torna-se ainda mais, dá mais vontade ainda. E é uma acusação que se calhar não é bem uma acusação, mas é pelo menos uma constatação sobre a qual gostávamos de ter uma reação da tua parte. Tu ganhas muito dinheiro. Opa, é a segunda vez esta semana que me perguntam isso. A Anabela Mota Ribeiro no Chiado, estávamos a falar do Cristiano Ronaldo e ela, e tu também ganhas... Quer dizer, comparado com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo não só tem muito mais dinheiro do que eu, como o dinheiro dele vale mais que o meu, que está em Espanha e o meu está cá. Portanto, enfim, a minha vida financeira não é assim tão interessante, a sério. É evidente, eu não... É muito difícil para mim responder essa questão porque eu não vou dizer que não tenho dinheiro, não é? Que tenho pouco dinheiro. Isso é ofensivo. É ofensivo para pessoas que têm muito menos do que eu tenho. Mas também não vou dizer que sou rico porque as pessoas que são de facto ricas vão rir à gargalhada se eu disser que sou rico. Eu acho que aquilo que melhor me define do ponto de vista financeiro é as pessoas que ganham menos do que eu, pagam menos impostos do que eu
e as que ganham, quase todas as que ganham mais também pagam menos impostos do que eu. E eu acho que isso, em minha defesa... Tu és o Equador. Sim, estou ali a pagar muitos impostos, a ganhar razoavelmente. Mas deixa-me dizer, porque às vezes pode haver aquela ideia de falar de dinheiro numa igreja, por exemplo, a nossa tradição aqui calvinista, nós não temos nada contra o dinheiro, nem contra as pessoas que ganham dinheiro, achamos que isso é sinal de que não é um castigo, não é? Porque às vezes pode sujar na cabeça das pessoas, ele ganha muito dinheiro e nós gostamos é dos pobrezinhos porque eles é que estão perto de Deus. Não, as pessoas que ganham muito dinheiro também têm direito a estar perto de Deus, portanto isto não é nenhuma acusação nesse sentido ético. Aliás, é óbvio que nós gostaríamos, por exemplo, se nós estivéssemos a ti como membro desta igreja, nós temos o hábito do dízimo. A sério? Sim. Portanto, isso seria extraordinário. Mas, não sei, portanto, quando tu chegares àquela altura da vida onde a fé começar, eu espero que nós possamos ter um papel pequeno nessa altura. E o dízimo venha cá parar, isso é... Exatamente. Eu neste momento, quer dizer, o dinheiro... Por exemplo, a PT está a pagar a faculdade das minhas filhas. E elas só estão na primária. Isso basicamente é para aí que o dinheiro é canalizado e tal. Mas tenho todo o gosto em... Eu só paguei o dízimo quando era militante do PCP. Fui muito brevemente fui militante do PCP, que é mais ou menos uma religião. E larguei lá mas pouco. Foi a única vez em que mensalmente dei qualquer coisa para um grupo de pessoas que acreditam bastante numa ideia. Terminamos com esta ideia agora. Vamos dar a oportunidade. Tu não levas a mal que eventualmente as pessoas possam fazer perguntas. Nada disso. E pelo menos guardámos esta última ideia da contribuição para o final, porque pode ser importante. Não sei, alguém quisesse fazer alguma pergunta ao Ricardo. Força. O primeiro custa mais, mas depois... Eu estou a perguntar se muitas vezes no estado da luz não cai a tentação de se tornar, por momentos, católico. Opa, e implorar a Deus por um gol? Sim. E não é só por causa do treinador ter aquele nome e tal, não é isso. Não se trata disso. Lá está, na minha qualidade de ateu, o ano passado, o Benfica jogava muito bem, e no último jogo, o apito final, toda a gente satisfeitíssima, e o David Luiz, que é um brasileiro, ajoelha-se e aponta para o céu. E eu fiquei, David, estás a agradecer ao Jesus errado. Eu sou ateu, portanto não pude evitar esse sentimento de ingratidão do David. Quanto muito assim, não é? Mas realmente há aquela ideia que a gente tem a gente só se lembra de Deus quando vai ao dentista e o meu dentista é isso, é aquela cadeira do Estádio da Luz. Às vezes, imensas vezes eu penso... Eu tenho um sentimento de culpabilidade cristã relativamente ao Benfica. O Benfica perde e eu sinto que a culpa é minha. Há ali uma... por exemplo, eu sou confrontado às vezes com... Eu sinto que o mundo se organiza de modo a, pedagogicamente, através do Benfica, me mostrar... Estiveste mal hoje de manhã. Eu fico a pensar... Se calhar falei de uma forma demasiado ríspida com as miúdas ontem e hoje levámos 5 do Porto. E a culpa foi minha, foi por minha causa. O Benfica motiva-me a ser uma pessoa melhor. Mas isso aconteceu muitas vezes, quando aqueles lances em que... Por exemplo, há um jogo que eu não esqueço. Já agora... É fascinante, tenho a certeza, por exemplo, esta senhora deve adorar a conversa sobre bola, mas acredito que é subscritora da Sport TV. Uma vez o Benfica chegou em casa com o Boa Vista. O treinador do Benfica era o Fernando Santos, que é um homem profundamente crente. Ele leva uma imagem de Jesus no bolso. O Benfica tem imensos brasileiros que são atletas de Cristo. Havia ali uma conjugação. Atirámos 4 bolas ao poste e empatámos 0-0. Eu responsabilizo-vos a gostar O que é que se pode ter passado? Isto é fazer pouco, não é? Por propósito de sentido de humor. Se é este o sentido de humor de Deus, não acho graça.
Não sei se mais alguém tem alguma questão. Apesar do Ricardo ter aqui dito que não acredito no talento, eu pessoalmente também tenho algumas dúvidas que ele existe. Acho que o trabalho existe, de certeza. Queria perguntar se por acaso, nos tempos de crise em que estamos, em que realmente os ministérios estão todos aflitos, principalmente alguns mais que outros, até já há razões para nos explicar porque é que estamos assim, não seria bom haver o Ministério do Riso e o Ricardo abraçar, se calhar, uma figura política, nem que seja para só pôr aquilo que é dependente, no caso do Ministério das Finanças. E, por outro lado, se isso não fosse, porque parece que ele não manifesta esse desejo, que a política está lá longe, se não seria interessante, numa questão de afeto, ver cair assim de repente em cima dele, de abraçar o Ministério de propagar essa alegria de contagiar os outros com isso. Nesse aspecto, ter uma missão. Portanto, queria perguntar se estes ministérios não seriam executíveis. Isso, eu não sei dizer, sabe, executíveis talvez. Agora, uma vez que esse, como disse, eu tenho muito apreço pelo riso e o espalhar a alegria é uma coisa que me é cara. E, portanto, esse Ministério serviria para alguma coisa, o que eu acho que inviabiliza a sua existência, não é? Normalmente, um organismo que é útil normalmente não tem assim, tanta popularidade no governo, no executivo. Pois, é isso, é o máximo do governo que eu estou preparado para a questão. Sim, é verdade. Eu tenho uma pergunta. Força. Se na altura dos ministérios, os sufrágios, pronto, nós vemos quem via ou quem vê e está habituado a ver o Jon Stewart, aquilo encaixa de uma forma muito natural, aquilo parece assim, flui muito naturalmente. Sim, sim. E quando vocês fizeram com os... A minha pergunta tem duas ramificações. A primeira é se achas que os nossos políticos têm sentido de humor ou não, ou se isso não ter sentido de humor até pode ser uma qualidade sendo um político, não é? Se tem, ou não, se têm sentido de humor ou não. E eu não sei, é uma pergunta para me confirmar, porque eu fiquei com a ideia, na altura, quando aquilo se começava a desenrolar, que havia ali, parecia que aquilo havia constrangimentos, que os políticos queriam ser americanos, que os nossos políticos queriam ser americanos na forma como trabalhavam as piadas. Para vocês fluíam muito bem nesse humor. Eles não. Ou alguns. Mas algum constrangimento. Da vossa parte sentiam esse constrangimento? Eu agradeço, mas isso que era o que faltava, que eles fossem ali e tivessem... Havia ali um problema que era, quase toda aquela gente que lá foi, eu acho que toda, tinha mais experiência de fazer televisão em direto do que eu. O apresentador do programa era das primeiras vezes que estava em direto. Uma das coisas que nos aterrorizou ao fazer aquele programa foi o facto daquilo ser completamente diferente de alguma coisa que a gente tinha feito. Andámos a ver o Jon Stewart para fazer o mais igualzinho possível que a gente conseguisse. E depois foi... Aquilo envolveu vários tipos de esforço. O esforço criativo de manhã à noite estar a escrever o programa e depois ir a correr apresentá-lo. Um esforço diplomático de conversa com o assessor do Primeiro-Ministro e com o assessor da Dra. Manuela Ferreira Leite para eles deixarem de fazer aquele jogo do eu só vou se ela for e eu só vou se ele for. E na véspera do programa começar, o Sócrates não tinha ainda dito claramente eu vou. Portanto, na véspera do programa nós não sabíamos se tínhamos convidado no dia seguinte. Domingo à noite não havia convidado para segunda-feira. Até que alguém da comitiva do Primeiro-Ministro disse, ok, ele vai estar presente. Mas era uma promessa do Sócrates. Continuei assim. Continuei a eu não dormi bem na mesa. E quando ele apareceu, eu fui dos poucos portugueses a quem ele prometeu uma coisa e cumpriu mesmo. E eu nem sequer voto nele, porque eles gostam disso, é de serem maltratados. Ricardo, e aqui para nós pendentes, eles sabiam as perguntas ou não? Não sabiam, mas aquilo... os americanos... mas não sabiam. Aquilo nos Estados Unidos, eu acho que os americanos têm uma cultura intrinsecamente humorística. A gente vai com um taxista, os poucos que são americanos,
Normalmente. Um taxista na rua tem muita graça. Eles têm. Há expressões que estão dentro do linguajar comum que são irónicas, por exemplo, que eles usam sem pensar nisso. E, portanto, tem uma cultura televisiva também muito maior. Os políticos americanos têm uma noção de espetáculo que os nossos... é que falta, se calhar, ainda aos nossos. E, portanto, eu percebo o que disse desse desconforto, que se eles soubessem as perguntas, provavelmente era minimizado. Esse desconforto de estar ali a responder àquilo. Sabe que o programa tinha duas partes. Tinha a parte da entrevista e tinha aquela primeira parte. Na parte da entrevista, o nosso objetivo era andar sempre numa linha que nem convidávamos as pessoas para a nossa casa para as achincalhar, nem para as bajular. O objetivo era fazer-lhes umas provocações que não os humilhassem, mas que os pusessem um bocadinho... fosse uma provocação amigável. Era esse o objetivo. Na primeira parte fazíamos o que quiséssemos, porque eles não estavam lá. Na primeira parte eu era um valente. O Sócrates... o Sr. Primeiro-Ministro, como vai? E, portanto, agora, o sentido do humor nos políticos, isso às vezes é bom eles não terem, porque o sentido do humor ajuda a persuadir, não é? Portanto, o facto de eles serem meio canhestros é bom, às vezes é bom. Mas o poder político e o humor não se entendem muito bem. Sobretudo quando o poder político, qualquer poder, não é? Mas quando o poder político é ainda por cima um poder ditatorial. Por exemplo, na Alemanha nazi havia tribunais especiais, porque devia ser um fenómeno tão frequente que eles tiveram que aliviar os outros. Havia tribunais especiais para julgar as pessoas que chamassem Adolfo ao seu cavalo ou ao seu cão, porque aquilo minava as pessoas. Há um padre, que já agora estamos a falar de riso na igreja, já agora fazer uma das pessoas que agrupa as duas. Há um padre que foi uma espécie de mártir. Eu tenho que saber o nome desse padre, porque esse deve ser o padroeiro dos humoristas. É um homem que foi executado durante o regime nazi por ter dito uma piada. O padre contou uma anedota lá na igreja dele para aliviar a pressão, para animar as pessoas, e a piada era sobre um soldado nazi na guerra que estava a morrer e disse: pá, por amor de Deus, eu antes de morrer ponho-me uma fotografia do Hitler deste lado e uma do Goebbels deste, se faz favor. E ele disse: pá, um patriota e tal. Hein? Porquê? Porquê que você... Não, quero morrer como Jesus Cristo, como um ladrão de catalão. E eles... alguém fez queixa. E o facto de eles matarem uma pessoa por causa de uma piada indica que aquilo tem era aquilo que dizíamos há bocadinho, do facto do riso ser uma arma, do humor ser uma arma que tanto pode ser usada para o bem como para o mal. A única diferença entre o riso e as armas é que os ditadores adoram as segundas, mas não gostam assim tanto do primeiro. Isso é a única coisa que pode ser dita em favor do riso quando fazemos a comparação. Diga. Eu estou disposto a ser esbofeteado com escárnio. Primeiro, só um esclarecimento. O Boa Vista tinha o mesmo número de atletas para Cristo. Portanto, claro, está bem a ser disso. Há uma das coisas que disse hoje que me levantou algum desafio, que é um filho do médico normalmente sai um médico e um filho de um toxicodependente sai um toxicodependente. Eu não estou a dizer que é forçoso. Não, eu vou fazer uma pequena provocação. Quando é que trabalhou na TAP? Não trabalhei, mas acredito que seria muito mais fácil para mim trabalhar na TAP do que para qualquer outra pessoa. Isso é óbvio, não é? Seria muito mais fácil. Por exemplo, há uma amiga minha de infância que trabalha na TAP e o facto da minha mãe e do meu pai trabalharem na TAP foi mais ou menos vantajoso. Portanto, paralelismo entre humorista e trabalhar na TAP é tudo igual, é isso? Não será, não é? Há aquela questão é preciso ter uma avó circunflexo. E atenção, e uns pais, eu acho que é muito bom ter uns pais que não... Eu digo isso sempre, porque é verdade. Eu nunca fui o filho preferido dos meus pais. Isso marca uma pessoa, né? Sobretudo a quem é filho único, como eu. E eu acho que o facto dos pais não gostarem assim tanto de nós produz humor. Por exemplo, o humor judeu é muito engraçado.
E eu acho que é porque o pai deles não gosta assim tanto deles. Então, aquilo do Antigo Testamento é só judiarias. Agora 40 anos para ali. Agora umas cheias. Agora... Aquilo é... não é? Embora é preciso olhar para os intervalos naquilo que eles estão a fazer. Os intervalos sim, o que o povo anda a fazer. E é difícil também. É tudo complicado. Vamos dar uma oportunidade para uma última pergunta. Ali. Ok, vamos aceitar duas. Primeiro aqui, depois vamos para as escadas. Como é que é um educar de sério? Ou seja, qual é que é o momento em que as pessoas, seja portanto no núcleo familiar ou mesmo cá fora, qual é aquele momento em que as pessoas podem interpretar que não há ironia, que não há troça, que não há humor? Obrigado pela sua pergunta. Isso é uma pergunta... Já lhe disse que tenho uma má vontade relativamente à palavra sério por causa da tal polissemia, daquela dos múltiplos sentidos. Tanto significa ser conspecto como significa honesto. Não há razão nenhuma para uma pessoa ser alegre ou risonha e ser honesta na mesma. Normalmente quando nós dizemos o Ramalhianos é um homem muito sério. E as duas... Ele esteve à minha frente e aquilo é... Atenção, ele tem algum talento porque aquela maneira de... ele disse coisas que me fizeram rir. Por causa justamente daquela... e portanto eu tenho dificuldade com isso, com o facto. Eu acho que não é necessário. Achamos todos, não é? Isso é uma coisa, acho que é de senso comum, embora às vezes não nos apercebamos disso. Que não é necessário. Uma pessoa deve ser conspecta para ser honesta e há pessoas que há muito riso pouco siso não é um provérbio que seja. Há pessoas que são risonhas e são acisadas na merda. Mas uma vez, só por causa disso, nós tínhamos tido víamos um boato segundo o qual o Pacheco Pereira tinha fisicamente tentado impedir a Manuela Ferreira Leite de ir ao programa. Na terça-feira ele estava numa ação de campanha e depois ia para o programa e eu não entro no carro, doutor! E então, mais tarde, encontrei o Pacheco Pereira na SIC, enquanto estávamos a fazer o programa ainda, ele estava lá à porta para a quadratura do círculo, e eu disse: doutor, é verdade que tentou impedir, e ele... e disse ele, e nós convidámos-o para ir ao programa, ele recusou, e depois convidou-me para ir à quadratura do círculo. E eu recusei, evidentemente. Uma das razões pelas quais recusei foi porque ele disse: mas olha que é para falar a sério. Eu não percebi o que ele estava a dizer, porque eu estou sempre a falar a sério. Sempre. Mesmo quando uma pessoa está a dizer uma coisa irónica, é isso, tem uma intenção de dizer qualquer coisa. Por exemplo, eu posso... Provavelmente está a dizer o contrário do que na verdade está a dizer. Mas lá está a dizer uma coisa a sério, está. É muito sério aquilo que eu estou a dizer, mesmo quando estou a ser irónico. Consigo convencer alguém que sou muito sério ou não? Talvez não. Mas é isso. Eu acho que essa a medida digamos, da seriedade de uma declaração. Nós não podemos medi-la pelo facto de ela produzir ou não produzir um riso nas outras pessoas. Uma vez nós fizemos um sketch sobre o caso Camarate, que é um caso delicado, evidentemente. Normalmente, por exemplo, uma vez fizemos também um sobre... Um ano depois do desaparecimento da Média, fizemos um sketch sobre o desaparecimento da Média. Não fizemos na altura, porque na altura era especialmente delicado. Hoje continua a ser, e um ano depois, quando nós fizemos o sketch, também era delicado. O que nós fizemos era... Não é, obviamente, escarnecer da miúda, isso não tem graça nenhuma. Escarnecer de uma vítima, normalmente, quando se pergunta quais são os limites do riso, as pessoas querem referir-se a quais são os limites do escárnio. É isso que as pessoas querem dizer. Os limites do humor... Querem perguntar, no fundo, os limites do escárnio. O sketch sobre a Média era muito mais sobre a cobertura mediática da Média. Eu escrevi na altura sobre isso, sobre uma espécie de Portugal e Inglaterra que estava a haver nos jornais sobre o desaparecimento da Média. A polícia portuguesa espetacularmente descobriu não sei o quê. E os ingleses, ui, estes gajos, isto é quase África. Foi por um bocadinho. E, portanto, o sketch que nós fizemos foi a notícia da última hora, um casal inglês no Algarve, estava num hotel do Algarve, foi jantar, e quando saiu para jantar não tinha filhos e quando voltou tinha um casalinho. Portanto, é um casal inglês a quem acontece exatamente o contrário do que aos desgraçados dos McCann. E nesse caso, camarada, o sketch era sobre o caso Camarate e tal, enquanto foi uma daquelas coisas... aquelas coincidências impossíveis. Estamos a gravar o sketch sobre o caso Camarate numa tasca e aparece José Esteves, aquele homem que está envolvido no caso Camarate, o homem de quem se diz que montou a bomba no avião. Um senhor que agora se faz conhecer como Sozé.
bruxo e tal. Epá, é uma personagem difícil de classificar. As coisas que ele ali disse, de repente, a sério, eram muitíssimo mais graves do que as coisas que nós, num sketch humorístico, poderíamos alguma vez dizer sobre o caso Camarada. O facto de ter havido até hoje 8 comissões de inquérito sobre o caso Camarada, uma ter concluído que foi acidente, 4 terem concluído que foi atentado e as restantes não terem concluído coisa nenhuma, é mais grave para mim, é mais ofensivo para a memória daquela gente do que qualquer sketch humorístico que se possa fazer. E com aquele silêncio de... Não há aquele receio de quando está a falar com alguém de ser mal interpretado ou querer estar-se a expressar mais seriamente, agora já entendendo isso. Sim, pois eu. Quer dizer, é capaz de haver um bocadinho. Eu também não tenho assim tanta necessidade de ser, lá está, levado a sério pelas pessoas. As pessoas. Até porque acontece aquilo que o Tiago perguntava há bocado, que às vezes eu estar a dizer uma coisa a sério e as pessoas riem-se na mesma. Para mim está perdido por sempre, perdido por mim. Eu uma vez espatifei o carro todo na estrada, assim, aquelas primeiras chuvas. Espatifei o carro e quando a gente avalroa aquele rail das estradas tem que pagar. E vem a polícia para a gente para fazer a conta. E o polícia... O meu pai estava lá comigo e tal, preocupado que eu não dissesse... E ele disse, o polícia, isto é nada natural, o seu piso está porcaria e tal. E eu disse, está, sou bem, e eu não tinha bebido aquele garrafão de vinho. Vai buscar o balão, faz favor. E o meu pai, calma, não está a brincar. Ele faz piadas para o Herman. Na altura, e o polícia, o Herman, escreve piadas para o Herman. O Herman não precisa de piadas, não tem piada por si, pá. Mas eu estava com mal a perder em relação àquele polícia. Por isso é que eu estava... Porque o polícia, quando estamos a preencher lá os papéis, ele diz nome. E eu, nome, idade, profissão. E eu, guionista. E ele, guionista. Você me para guiar, não sei. Não pode estar. Falei a sério sobre o guionista e ele jogou a verdade. Depois disse aquele do garrafão de vinho que é obviamente falso e ele pensou que eu estava a sério. E não é hipótese. Vamos para a derradeira questão então. Existem dois pontos que eu constatei que os pais abordam muito. É a igreja, estamos aqui hoje, parece que sobre depois temos o futebol e também a política. Destes 3 mundos, qual é que é mais fácil temperar? Quando falou há bocado que era aos coelhos, que nossa sociedade. Destes 3 mundos, é possível misturar os 3, criar um ministério da igreja, e depois juntar tudo e no meio do futebol para alegrar o povo. O que é mais fácil? Opa, por muitas coisas que eu tenha contra a igreja, por muitas coisas que me separem como ateu da igreja, misturá-la no meio do futebol e da política, eu acho que ainda assim é cruel, não é? Apesar de tudo, quer dizer, quando estamos talvez na IURD haja dirigentes semelhantes a uma espécie de Valentim Loureiro da fé. Mas de resto não tenho essa ideia. É difícil temperar aquilo, aquela questão do sal, por exemplo, na política, evitar a corrupção e tal. Eu acho que é trabalho para muitas salinas. Aquilo não admira que não seja possível. E lá está, para nós é ótimo, a gente alimenta-se justamente do facto daquilo ser ligeiramente podre. Mas isso tem alguma graça. Por isso é que quando Cristo diz que quem chora agora vai rir mais tarde, enfim, o paraíso não tem graça, porque corre tudo bem, não há nada de que a gente se possa rir. Isso é uma das ideias a que eu resisto, assim é que me faz resistir à vossa fé, é essa. Em princípio não faz sentido rir no paraíso. A gente ri-se no inferno, sim, no inferno, de certeza. Aliás, São Lourenço, aquilo é um mini infernozinho que ele tem ali. Eu devo dizer-vos que eu não sou um absoluto não crente. Há coisas em que, por exemplo, eu acredito. Há coisas que eu acho. Aliás, não sou um absoluto. Há coisas que eu gostava que existissem, porque acho ótima ideia.
mas que não consigo. Por exemplo, o inferno não acredito que exista. Não acredito que é uma ideia demasiado boa. Os maus a assarem durante a eternidade toda. Eu tenho dificuldade em manter umas boas brasas durante meia hora. Para fazer sardinhas, quanto mais para estar ali a tostar maus. A eternidade é muito comprida. Mesmo muito comprida. Eu vivo. Embora a ideia da tosta é pós-bíblica, porque... A tosta é pós-bíblica. Mas não lhe sei dizer, sabe, qual é o mais difícil de temperar deve ser a política, sim, porque envolve tem muita podridão de diferente teor, não é? E isso é divertido. Embora tudo o que meta corrupção em Portugal, que a corrupção normalmente aliás, acho que a raiz da palavra tem a ver com podridão, não é? Com aquilo que é corrupto, aquilo que é... em Portugal são coisas muito saudáveis sempre. Por exemplo, no futebol é fruta, naquilo do como é que se chama? Do Manuel Godinho e do Armando Fara é peixe, é robalo, um bolinho, uma frutinha. São coisas corruptas, sim senhor. Agora, colesterol nada. Deixem-me agradecer mais uma vez ao Ricardo Araújo Pereira ter vindo ter connosco, passar o segundo sábado de 2011 e ter aceitado logo de uma maneira tão generosa. Eu sei que provavelmente tens, ainda assim, nós achamos que vale a pena persuadir, precisamente porque o texto bíblico é um espaço de persuasão. Vamos dar uma Bíblia. Vamos dar uma Bíblia. Sério, ainda bem, obrigadíssimo. Eu tenho imensas Bíblias em casa, devo dizer. Não, eu já sabia que tu ias ter, mas esta é uma tradução recente e tem uma pequena... Fomos nós que iremos, portanto, e queríamos dar como prova da nossa gratidão. Muito obrigado. E agora, espera aí, eu peço uma cimeira. Só aproveitar, porque tu estás aqui por uma razão especial, é porque ao estares aqui está mais gente e eu agora vou dizer amanhã às 10h30 nós temos escola bíblica dominical e pregamos o Evangelho a 1/4 para o meio-dia, são todos bem-vindos. Venham sempre e queria que, apesar de termos acabado de o fazer, e depois pudessem só dar um bocadinho de espaço para o Ricardo poder sair. Isto vai acontecer, ele vai sair daqui, mas gostava que ainda assim pudéssemos mais uma vez agradecer através das nossas palmas. Obrigado por Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer uma saída à noite. Muito obrigado. Mas tem aquela que não tem. Por acaso tem. Tem versículos ou não? Uma Bíblia para todos. Não tem versículos. Não tem os capítulos.